Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar nos lugares demarcados. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade, vocês que aqui estão hoje no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais. Nós temos um itinerário nesse caminho pascal. O tempo pascal, ele é um caminho no qual todos nós precisamos renovar a nossa capacidade de ver e perceber o Senhor ressuscitado no nosso caminhar. Precisamos. Porque nem sempre, quando nós dizemos que cremos no Senhor, nós estamos de fato vinculados a Ele. Hoje mais cedo, me lembro que nós pudemos lançar um pouco o olhar sobre a figura de Estevão, que é o exemplo daquele que vai progredindo na observância da lei, no aprofundamento e na aproximação com Jesus Cristo, no anúncio do seu Evangelho. E passa pelas consequências disso, ao ponto de ser caluniado. Existe uma diferença fundamental em quem fala de Jesus Cristo para aqueles que seguem a Jesus Cristo. Quem fala de Jesus Cristo, quem não se vincula de fato a Ele, é como aquele grupo que hoje nós escutamos no Evangelho. Aventura-se, faz coisas mirabolantes, é capaz até de mover céus e terras, até para se encontrar com Jesus Cristo. Mas não querem se vincular a Ele, não querem estar com Ele. E o porquê eu falo isso? O trecho do Evangelho que hoje nós escutamos, no capítulo 6, versículos 22 a 29, ele começa a ser lido conosco na liturgia
lá no sábado. Aliás, com licença, isso mesmo. Lá na sexta-feira, no sábado, na sexta-feira, Jesus vê uma multidão, multiplica os pães e os peixes, todos ficam admirados com isso, todos ficam encantados com isso. Daí então, todos satisfeitos, vão para os seus locais. Jesus, com seus discípulos, continua a caminhada. Jesus deixa os discípulos atravessarem o mar de Tiberíades, começa uma tempestade, os discípulos ficam assustados, Jesus vai até eles, caminhando sobre as águas. Esse é mais ou menos o cenário que nos conduz até aqui, no Evangelho que hoje escutamos. Eles foram procurar Jesus, mas não o viram. E perceberam que Jesus não tinha ido junto com os discípulos, e começam a procurá-lo. E quando o encontram, fazem justamente uma pergunta, que não tem, a princípio, nada demais. Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? É como aquela coisa, eu estava te procurando. Só tem um detalhe. A resposta que Jesus dá a essa pergunta é muito simples. Aonde o Senhor estava? Nós estávamos procurando o Senhor. A resposta de Jesus ela é um tanto malcriada. Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais. Estais me procurando não porque querem estar vinculados a mim, não porque acreditam em mim. Estais me procurando porque comestes pão quando eu multipliquei e ficaram satisfeitos, e querem a garantia de uma vida confortável, agradável, que os seus problemas sejam solucionados. Vocês estão andando atrás de mim, não porque creem em mim, não porque querem fazer parte dos meus discípulos, mas porque querem que eu lhes dê alguma segurança. Procurai, esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Esforçai-vos para alcançar aquilo que realmente sustenta a história e a vida. Não pelas facilidades. Mas como nós vamos fazer a obra de Deus? A obra de Deus parte pelo seguinte princípio: ou se acredita no Senhor, vincula-se a Ele, ou se perde tempo. Porque nós podemos ter pão suficiente para nos satisfazermos hoje o tempo inteiro. Podemos nos alimentar, ter todas as garantias jurídica, financeira, e não termos algo que aqui dentro realmente faça tudo o que temos e tudo o que somos ter algum sentido. Hoje está crescendo e assustadoramente cresce o número daqueles que procuram a Jesus porque querem alguma garantia. Eu vou até Ele para que os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas angústias cessem. Mas nós nos esquecemos de um ponto central e, infelizmente, muitos não falam isso que é fundamental. Qualquer coisa que nós tivermos, ou qualquer coisa que nos faltar, se não possuirmos, não carregarmos dentro de nós algo que nos sustente para cada dia, tanto na riqueza quanto na pobreza, nas dificuldades ou nas alegrias, se nós não tivermos isso, facilmente nos perdemos. Se nós não tivermos um parâmetro que norteie nossas escolhas, facilmente destruiremos o que está à nossa volta. Se Jesus não ocupa o lugar de alicerce na nossa história, crer nele.
Se eu, como cristão, não coloco Jesus como aquele que é o ponto central da minha existência, para inclusive conseguir pensar, eu tenho tanto, mas de que me adianta tanto que tenho, se nada tenho a partilhar com ninguém? De que adianta não ter nada e não ter a capacidade de nem mesmo procurar construir algo? A pior pobreza que alguém pode ter não é a ausência de coisas, é de um motivo para viver. Essa é a pior de todas. Seja na dificuldade ou na facilidade, quem não tem um motivo e uma razão para viver, aqueles que não têm, não encontrarão na criatividade e no dinamismo de quem acredita que cada dia pode ser melhor, de esforçar-se para fazer e romper barreiras. E aquele que tem, acha que o que tem já está tão suficiente que é literalmente capaz de esbanjar tudo, inclusive a própria vida, sem significar nada para ninguém. Procurar a Jesus Cristo pelas facilidades é um grave erro, porque Ele nunca prometeu vida fácil para ninguém. No entanto, que hoje Ele diz: vocês estão me procurando porque eu dei pão a vocês? Procurem o que realmente é substancial, procurem realmente o que dá alicerce para cada dia, procurem realmente aquilo que faz a diferença, aquilo sem o qual não podemos viver. Procurem isso. E é assustador quando nós percebemos que muitas pessoas falam de Jesus por facilidades e esquecem um critério básico do que Ele nos disse segundo São João. Se me amais, realizareis as obras que eu faço. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A obra maior do que Ele fez foi nos dar a oportunidade de uma nova vida. Nos dar a oportunidade de recomeçar e nos ensinar o que realmente significa a vida de cada um de nós como alimento e como esperança para tantos. Será que realmente todos aqueles que procuram Jesus Cristo e falam dele tanto, alguns inclusive são capazes de fazer manifestações pelas redes sociais, estão realmente dispostos a concretizar esse gesto simples do que o Senhor disse? Vocês estão me procurando pelo quê? Será que todos aqueles que fazem movimentações intensas estão dispostos a crescer na lei do Senhor e assumir, inclusive, as dificuldades do que significa acreditar no Senhor, ao ponto de passar pelas consequências da coerência, do não ceder à corrupção, do não ceder às facilidades, como aqueles que, infelizmente, tentaram comprar a vacina e compraram uma vacina falsa? Eu não vou falar bem feito, porque seria vergonhoso eu falar isso. Ou outros tantos que, por facilidades simples, dentro e fora da igreja, se acham mais favoráveis a determinadas benesses, a determinados auxílios do que outros. Aqueles que se arrogam determinados direitos, mas esquecem das principais obrigações. Muitos podem procurar Jesus por facilidades, mas o Senhor chamou a todos nós não para facilitar a nossa vida, mas para dar qualidade à vida. E quem disse que uma vida com qualidade é uma vida fácil? Facilidade não é sinônimo de qualidade. Muito pelo contrário. Em alguns casos, facilidade é sinal de mediocridade. É o ponto que nós começamos, inclusive, a atrofiar pessoas que não
se aventuram e não buscam romper limites que são interpostos por nós mesmos. Quem aprenderia a ler se não se dedicasse, pouco a pouco, a aprimorar a sua leitura? Pensemos um pouco sobre isso. O Senhor nos ofereceu a vida plena e de qualidade. Não nos ofereceu facilidade. Ele nos ofereceu qualidade. É muito diferente. Confiando no Senhor, rendemos graças pela vida de Letícia Silva Gouveia, que completa mais um ano de vida, e também por todas as intenções que são agora apresentadas no nosso televisor. E de pé, apresentemos nossas preces. A cada prece